amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 27 minutos, horário de Brasília, do dia 17 de julho de 2019. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês diretamente dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, ao vivo, ele, a abertura do mercado, a abertura de Bovespa, com as notícias relevantes no Brasil e no mundo aqui no nosso canal do Facebook, no Márcio Lorega, para você saber, entender, conhecer, trocar experiências a cada dia, a cada momento mais, compreendendo aí o porquê dos mercados aí internacionais estarem modorrentos no dia de hoje. Você vai saber disso, vai saber também de commodities, vai entender também na parte de análise técnica, a gente vai passar alguns detalhes para vocês de alguns ativos. Tudo isso resumido, mastigado, sem muito lero-lero, sem muito blá-blá-blá, para que você fique sereno, tranquilo na sua caminhada rumo à liberdade financeira, que é o que todos nós que estamos neste mercado buscamos. Realmente? Então, agradeço desde já a sua participação, agradeço desde já cada um dos grupos que recebem o amor, carinho, liberdade aí, essa troca de conhecimento, esse compartilhamento de conhecimento de todos nós. E tem alguma informação interessante, tem algo relevante, fique à vontade para chegar, colocar aqui, tirar suas dúvidas. Esse é o espaço voltado para educação financeira e investimentos. Então vamos juntos aí nessa jornada, combinado? E antes, para a gente começar bem aí o nosso dia, nós temos a questão aí dos nossos textos, que eu sempre faço a leitura aqui matinal, para trabalhar o seu mindset, para a reflexão. Grande Edson, seja bem-vindo. E a gente vai junto nessa jornada agora, trabalhando a sua mente em primeiro momento. Antes de quaisquer informação de mercado, aceite essa palavra aqui, realmente é um texto bem bacana. Ele fala com relação a estar só. É do Convivendo com Você, livrinho aí do César Braga Said, sempre com uma mensagem bem bacana. O homem solidário jamais é solitário. Quem falou isso? Joana de Ângeles. Permita-se, vez por outra, estar só. Desconecte-se momentaneamente das pessoas, dos ambientes rotineiros, das preocupações e, refugiando-se em si, tente perceber-se. Analise as causas das suas insatisfações, identificando onde e como elas se iniciaram, de modo a resolvê-las. Verifique suas carências, avalie o que de fato é vital para o seu bem-estar e o que se trata de ilusão, coisa passageira, perfeitamente contornável. Investigue as razões da tristeza que o visita, tentando compreender se anda adoecido, pessimista, exigente, angustiado ou algo assim. A irritabilidade, insônia, falta de apetite ou quaisquer outros incômodos que lhe visitam terão a dimensão que você der a eles. Portanto, faça um pouco mais de contato consigo sempre que possível. Beijo no coração, tia, seja bem-vinda. Há quem não consiga, por breves instantes que seja, ficar a sós, transparecendo ser insuportável a própria companhia. Naturalmente porque arrasta questões emocionais ainda não resolvidas. Pessoas há que o terminarem um relacionamento, imediatamente já iniciam outro, sem dar tempo para uma avaliação de tudo o que foi vivido. Não, eles necessitam com urgência encontrar outro coração ao qual possam se unir, pois acreditam que, se não for assim, irão morrer ou entrar em depressão. Se você consegue perceber-se, mesmo no corre-corre do dia a dia, não há por que temer a solidão, pois terá a si mesmo um pouco mais perto. Quem começa a se descobrir passa a se corrigir, torna-se um ser humano melhor, atraindo para si corações desejosos deste aperfeiçoamento. Estar só implica priorizar-se, ouvir-se, conversar consigo, amar-se, até para que possa estar de forma plena com os outros. Não receie se encontrar consigo. Mate as saudades do velho amigo que há dentro de você, abraçando-se, aceitando-se, amando-se. Somente assim você poderá estar inteiro em suas relações e ser muito mais feliz do que tem sido.
Beleza, galera? Então vamos iniciar os nossos trabalhos. Nosso índice futuro batendo os 0,27% de alta neste momento, depois de 4 pregões de queda, que totalizamos aí 1,98%, 1,94% de baixa. Se não me engano, acho que foi 1,98%, mas eu vou só dar uma confirmada aqui. Vamos ver se foi 1,98 ou 1,94. Foi, cadê? Vou dar um look aqui. 1,94. Confirmado, 1,94% nos 4 pregões de queda em sequência que nós tivemos. Então, temos uma oportunidade, com esse índice futuro levemente em alta, de ser um dia diferente. A princípio, não muito, né? Porque não está com cara de querer subir tanto assim. Coisa que tem sido aí uma tônica dessa semana, com quedas aí miseráveis de 0,10 e 0,03. Não é ruim, mesmo porque a gente tem esse potencial de, digamos, numa alta, já que as quedas estão fracas de volume nos últimos 2 dias, uma alta, se vir com volume hoje e se superar a região de 104.100, 104.500, melhor ainda, e fechar acima desses pontos aí que eu falei, a gente fica com um cenário de volta ao canal de alta, interrompendo esse canal de curtíssimo prazo de queda, e aí a gente pode sim retomar aí o batente para 105.500, 106.600, topo histórico, romper e vamos para a busca de 110 mil. Ainda tem 108.700 de resistência, mas a ideia é caminhar para lá. Agora, não pode azedar. Não pode começar mais ou menos assim alta e depois querer perder os 103.300 pontos, que aí o negócio complica um pouco mais, a gente pode voltar para 102.800, 102.700, objetivando 102.100, que é onde está a média de 20 no nosso Ibovespa diário. Então, precisamos ter muito cuidado e atenção, não é porque está levemente alto que o negócio vai ser uma loucura, não. A gente tem muitos dados ainda, muitas informações para serem dissecadas. Os balanços começam na semana que vem, estou falando isso a semana inteira, vou ficar martelando na sua mente isso, fora as questões da reforma da Previdência que ficou jogada lá para agosto. Então, tem esses pontos ainda. Mas ainda temos as questões ontem do Trump, digníssimo Trump soltou, não foi nem Twitter, ele falou numa coletiva que, já que a China não cumpriu a promessa de comprar mais produtos agrícolas até o presente momento, de acordo com o que eles acordaram, o Trump falou, ele também se sente livre para a qualquer momento adicionar novas tarifas, mais ou menos 325 bilhões, sobre 325 bilhões de dólares de produtos aí chineses indo para os States. Ou seja, volta-se o cenário de guerra e falou que um acordo ainda tem um longo caminho a ser percorrido para que as coisas ocorram. Então, isso deixou também um pouco os ânimos aí tensos nos mercados internacionais. Trump falando isso segurou um pouco a onda dos mercados globais. Então a gente tem aí um cenáriozinho um pouquinho mais chato, um pouquinho mais indigesto, e na Europa a gente partilha de um sentimento próximo também. Lógico que essa questão de acirramento dessas tensões piora um pouco o cenário global, mas também tem a questão aí da saída do Reino Unido voltando à tônica da União Europeia. A gente tem visto aí os 2 candidatos mais fortes às eleições propensos a deixar a União Europeia sem acordo, e aí entra um cenário que a União Europeia e os mercados em geral têm receio de que aconteça um esvaziamento da União Europeia, até mesmo a possibilidade de fim. Então o pessoal tem ficado um pouco mais receoso com isso e vai acompanhar de perto essa evolução. Vai ter eleições ainda ano que vem, enfim, tem aí algumas coisas a serem dissecadas, mas já deixa o cenário um pouco mais complicado lá na Europa. A gente tem também mais algumas coisas aí com relação aos balanços lá nos Estados Unidos, o mercado vai ficar de olho. Já saiu o balanço do Bank of America, que veio aí acima do esperado, seu lucro, o que é bom para os Estados Unidos, porém deixa os mercados em geral novamente tensos, com a possibilidade de mais dados positivos vindo, mais possibilidade de não se baixar a taxa de juros, como todo mundo quer, e vai ser aí no final do mês essa reunião. Vamos ver como é que esse negócio vai sair. Cada hora você tem uma informação. Outra coisa que pode mexer um pouco com os ânimos internacionais e com a gente aqui também é, obviamente, Netflix, que vai divulgar seus números hoje, e eles estão de olho não só na questão de se vai ter lucro ou não,
mas também vão ficar de olho na quantidade de assinaturas novas e os planos de corte de custos de produção. Como é que isso vai ficar? Que pode ser um desenho de Netflix se preparando para um cenário de desaquecimento aí, econômico. Então vamos ver como é que isso vai ser, como é que vai ser interpretado. Grande Arthur, seja bem-vindo, bom dia para você, campeão. E fora, óbvio, também os dados econômicos norte-americanos que pipocaram agora, 9h30 da matina, permissão para novas construções veio bem abaixo do que se estimava, 1,22 milhões ante 1,30 de estimativa e 1,30 do período anterior. E construções de novas casas que veio ligeiramente abaixo, 1,26 milhões era esperado, veio 1,25. A princípio, boas notícias que podem aí trazer um fluxo um pouco melhor na questão de tipo, caramba, podem então, depois de uma série de dados positivos, esses negativos não têm um peso gigante como os outros, mas tem um peso, trazer de novo a ideia de se baixar taxa de juros mais à frente. Então, pode já ser alguns catalisadores. Óbvio, a gente ainda tem mais alguns detalhes, como o livro bege, ser divulgado hoje às 3 da tarde, praticamente uma ata, informando aí como foi as diretrizes também, que pode ser da economia norte-americana, e o estoque bruto de petróleo que sai aí 11h30 da matina, vamos ficar de olho Petrobras aí, fora as notícias que tem internas que eu já vou falar, tem essa questão aí, estão esperando uma diminuição forte da queda, de menos 9,5 milhões do período anterior, para menos 3,6 é o que estão estimando. 11h30 da matina, não se esqueça desses dados importantes. E como estamos falando de coisas importantes, vamos aqui passar, obviamente, a questão dos mercados internacionais, como é que eles estão rodando neste momento. Índices futuros norte-americanos 0,02% de alta para o S&P 500, 0,01% para Dow 30. Grande abraço, investidor Marginaldão! Tudo de bom para você, meu querido. Abraço para todos os investidores mais e todos aí que estão assistindo. Galera que tá aqui, galera que tá lá na Austrália, grande abraço para você. Na madruga aí a galera, né? Escreveu já de tarde, enfim. Não, é de noite agora. Grande abraço aí, galera. Grande abraço também, Samir, lá da França, o pessoal de Portugal. Julião aí, grande conterrâneo André. Grande abraço para vocês aí em Portugal. E Paulão, meu querido, aí da Espanha, se não me engano. E você também do Brasil, ao redor, um grande abraço para você. Então, temos aí Nasdaq 0,05% de alta nesse momento. S&P 500 VIX índice do medo, menos 2,8% de queda, indicando o cenário de uma leve propensão à tomada de risco. Nada gigante, uma leve propensão à tomada de risco. Algo que ainda não se materializou nos mercados. Porque o DAX da Alemanha, como comentei com vocês as questões lá da Europa, somada aí à tensão com relação a um acirramento da guerra comercial entre China e Estados Unidos, DAX da Alemanha 0,16 de baixa, FTSE na Inglaterra 0,19% de queda, CAC 40 da França 0,17 de baixo, o Eurostock 50, esse conglomerado das médias dos mercados europeus, 0,04% de queda. E lá na Ásia, Nikkei 225 no Japão 0,31 de baixa, Xangai na China 0,20 de queda, Shenzhen 0,20 de alta, enquanto China A50 0,28 de baixa. E Hang Seng, Hong Kong 0,09% de queda. Todos eles aí na Ásia rodando negativo por causa dessas tensões que já não bastam lá as questões econômicas na Ásia e na China, propriamente dito, como também esse acirramento das tensões com o Trump, enfim, que eu já venho comentando. Espera-se um pacote de estímulos, mais estímulos para fomentar, mas enquanto ainda não rola, a gente fica aí com esse cenáriozinho reme-reme também lá na Ásia. Falando agora de commodities, petróleo WTI, referência aí lá nos States, batendo 1,16 de alta, 58 dólares e 28 centavos, acalmando um pouco aí as pressões que vinham na questão do Golfo do México, problemas com relação ao Irã, enfim, as questões ficaram um pouco abrasadas nesse momento, então recuperando, dando um pouco mais de fôlego. Petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra e global, 65 dólares e 19 centavos, 1,27 de alta. Pode deixar, Arthur, vou falar de Chat 3 aqui na parte gráfica já, campeão. Chega comigo. Enquanto isso, o ouro 0,27% de baixa, 1.407 dólares e 55 centavos. O ouro caindo, sinal de que a gente tem uma propensão realmente um pouquinho melhor aí para o negócio rodar. Falando de mercados, moedas, forex, a galera que curte,
Dólar batendo 0,28% de queda, 37573. Enquanto isso, Bitcoin criptomoeda 9.422 dólares e 70 centavos. 11,87% de queda para o Bitcoin depois aí de uma apertada lá do Facebook, lá nos States. Ontem o negócio deu uma azedada. Um beijo no coração, de grande Rodrigão também, seja bem-vindo. A gente tem aí um cenário que deu uma desandada novamente para a criptomoeda. Então vamos ficar atento aí também com essa evolução. Já com relação a minério de ferro, temos aí lá na Bolsa de Mercadorias da Aliana China, nos contratos com vencimento de setembro, os mais líquidos, uma queda no dia de hoje de 1,15% de queda no minério de ferro, 899 yuans e 50, ou seja, queda para o minério de ferro, nada bom aí para a Vale no dia de hoje, ainda soma as questões do mercado lá, ficado mambembe, as pressões de Trump, pode dar uma mastigadinha aí, uma bagunçada com a Vale no dia de hoje. Vamos ver se saem algumas notícias positivas para tentar dar uma abrasada no cenário. Tem algumas informações para passar também. Com relação ao vergalhão de aço, subiu 27 yuans a 4.112 por tonelada, lá na Bolsa de Mercadoria de Xangai, contrato mais líquido, um vencimento para outubro deste ano. Leve alta aí no vergalhão de aço, queda para minério, alta para petróleo e dólar aí caindo. Esse é o cenário que a gente tem, só para dar uma arrumada na sua mente. Márcio, mais informações? Tem alguma coisa importante aí? Que o negócio está meio parado essa semana. Sim, tá parado, tá meio fraquinho de notícias e a gente está aí buscando coisas para tentar fomentar. Por isso vocês viram aí segunda e terça-feira bem caídas. Mas saindo aí uma prévia da nova carteira do Bovespa, de acordo com algumas casas de análise, alguns bancos, algumas instituições financeiras estão fazendo suas análises, e existe a possível entrada de Banco Pactual, BPAC 11, na carteira do índice, também da Notre Dame Intermédica, GNDI 3, e até aquela possibilidade ventilada na última que está também nessa do Carrefour, atacadão aí, de entrar sem ter nenhum tipo de saída. Então, esses papéis, o que isso quer dizer, Márcio? Pode ter fluxo positivo para esses ativos se realmente as coisas virem a se materializar, ou seja, se concretizar a entrada deles na carteira de Bovespa. Você tem rebalanceamento de carteiras de fundos que são atrelados a índice e tudo mais, que tem obrigatoriamente de comprar esse papel, de colocá-lo na carteira, em detrimento de alguns outros que vão ser reduzidos, porque a gente não vai ter saída de ninguém. Reduções mais pesadas sobre Petrobras, a princípio, e Itaú, nessa prévia. Os dois devem ter as suas reduções para a entrada desses outros 2 até 3 ativos. Então, fiquem atentos aí nesses detalhes que são importantes. Vamos ver, essa foi a primeira prévia, nós vamos ter outras para ver se isso se confirma. Outros dados e informações, saldo de investidores estrangeiros apurado até sexta-feira. Trouxe aí para vocês uma entrada dos investidores estrangeiros de 133 milhões de reais na sexta-feira, mas ainda o saldo no mês está bem negativo em 844 milhões de reais, ou seja, o estrangeiro ainda está de fora, aguardando cena dos próximos capítulos. Pessoa física não menos, só que aí comprou menos também. Pessoa física na sexta-feira comprou 43 milhões de reais e mantém um saldo negativo forte em 1.141 milhões de reais. Quem sustenta ainda essa onda são os institucionais com 2,25 bilhões comprados no nosso mercado. Estão sustentando aí essa onda, segurando aí este cenário que nós temos até o momento. Outras questões e outros dados e informações agora a gente vai passar aí, dar uma geral. A gente tem a questão do governo soltando uma informação agora de manhã, falando de uma liberação de até 63 bilhões de reais de recursos de FGTS e de PIS para tentar dar uma fomentada na economia. A gente tem falando aí de eles liberarem até 35% do saldo e aí, a princípio, 42 bi, mas pode chegar até 63. Então, eles estão falando que essa medida pode entrar rápido no mercado, antes do fim dessa tramitação da reforma da Previdência, ao contrário do que Paulo Guedes já tinha comentado, com a possibilidade de se liberar FGTS pós-reforma. Então, esperando para soltar isso antes, para já dar um giro, já dar um fluxo no mercado. Peço só perdão que o meu nariz está uma tristeza. Então, a gente tem aí, sei lá, o que isso acontece, o que isso pode fazer para o mercado? Gerar fluxo de compra, principalmente aí setores
de consumo, a galera olhar um pouco mais para arrumar uma questão de uma dívida, os setores financeiros podem se beneficiar disso. A gente também tem as questões aí de viagem que pode aí ser impulsionado com esse recurso. Então, temos alguns cenários, alguns setores que podem se beneficiar um pouco melhor disso. Grande Edivaldo, seja bem-vindo também. Então, já é para ficar atento aí com o que a gente tem de alguns ativos nesta área. Comentei ontem aí a entrada do presidente do BNDES, o Montesano, e o grande detalhe que eu comentei ontem com os investidores, mais aqui trazendo hoje para vocês, é as questões seguintes. Primeiro, ele vai abrir a caixa preta e vamos ter a averiguação aí do cenário, tudo que aconteceu, os empréstimos concedidos para outros países, aquelas questões todas. Mas isso não é o pior, digamos, ou o melhor, ou o mais relevante. O mais relevante é o plano de desovar, de fechar a tampa BNDESPAR, no caso aí, que tem grandes participações em muitas empresas do nosso mercado acionário aqui. E aí, fazendo levantamento, deu para se ver aí que tem Petrobras com grande peso, tem Marfrig com grande peso, você tem as elétricas com peso bem forte aí, tem também Vale, tem Gerdau Metalúrgica, tem uma série de ativos que o BNDESPAR tem em posição e vai precisar ter bastante cautela, umas até com mais de 10% do total de ações sob a posse do BNDESPAR, outras com menos. E aí vai ter de ser analisado o seguinte: muita tranquilidade, muita cautela para o governo na hora de vender isso. Umas você vai precisar vender durante semanas, dias, semanas para poder desovar e não causar um grande impacto. Se eles quiserem vender isso a rever, coisa que eu não acredito que eles façam, eles não são tão zés para fazer isso, né? Se fizerem, vai causar um rebuliço e o que eles estão tentando fazer é fomentar o mercado de ações, fazer ele crescer e não vão querer jogar contra. Então, eles vão querer fazer umas saídas suaves. Então, alguns preços de ativos vão ficar aí sendo presos enquanto o mercado pode subir. Então, é para ficar atento aí com relação a essa informação. Ela é relevante, vai mexer mesmo se isso for confirmado. E principalmente quando eles iniciarem. Falar, começamos. Aí o negócio vai pesar um pouquinho, que eles vão ficar vendendo isso aí durante zilhões de tempo. Pode ser dias, semanas, para não pesar. Se eles quiserem pesar, eles fazem um leilão ou acharem outro tipo de comprador. Pode ser feito um block trade, uma operação fechada, para o negócio se resolver logo de uma vez. Creio eu que é muito dinheiro, a gente está falando de 110, 111 bilhões de reais. Não vai ter tanta gente assim para comprar esses ativos de uma vez só. Então vamos ver como é que isso vai ser, mas vale a pena já ficar de olho nessas informações. Grande Natana, seja bem-vinda também. E outros detalhes, a questões de aceleração aí de projetos com relação a Petrobras, medidas sendo tomadas para encerramento de concessões na Conecta, distribuidora de gás em Montevidéu, no Uruguai, até 30 de setembro. Então, mais ideias deles quererem sair. Também a Eletrobras no fluxo, com questão do governo aí tentando dar uma agilizada no plano de capitalização da empresa. E aí vamos ver como é que essas coisas vão rolar, estão querendo que isso seja rápido. Ontem, outra notícia com relação agora à Oi, apresentou o plano estratégico, tudo bonitinho, declarando as dívidas, o que vai fazer, como é que vai fazer. O mercado ainda está dissecando, olhando com mais carinho essas informações. Já falando do setor de varejo, Bradesco elevou a recomendação para ações Magazine Luiza, de alto performance para neutro, e avaliando o crescimento da companhia para permanecer alto por mais tempo, botando o preço para 320 ante a revisão de 170. B2W manteve a recomendação de neutro e via varejo também para R$ 43,00 e R$ 8,00 para cada uma delas. Então, essas informações aí que tem mais relevantes. Uma agora relativa a Grupo Pão de Açúcar e via varejo, que vão ter de negociar nas próximas semanas um acordo envolvendo o fornecimento de eletroeletrônicos vendidos na rede Extra. Vamos ver aí, as negociações estão envolvendo itens como celular e linha marrom, como é chamado, questões de televisores. Então temos essas informações aí um pouco mais diretas para alguns ativos. Agora, indo diretamente para a parte gráfica, vamos falar aí com a solicitação do meu grande amigo Arthur. Márcio, fale para mim, por favor, sobre Tiet3. Vamos abordar o ativo já. Tiet3 está o seguinte,
o ativo a R$ 3,02 no seu fechamento. Precisa seriamente aí passar dessa região de R$ 3,15, R$ 3,07 para ganhar fôlego para R$ 3,30, beleza? Passou de 3,30, Márcio, passou de 3,30, o que tem para esse ativo? Tem que ele vai ter que dar uma corrida gigante aí, rumo a R$ 3,60 e depois, quem sabe, dar uma agitada aí pela região de R$ 4,00. Grande Divaldo, conte com a gente aí, meu camarada, sempre. E a gente tem a questão de suporte para o ativo na perda de R$ 3,00, pode voltar a R$ 2,85, R$ 2,84, podendo buscar até média em R$ 2,75. Fechado, campeão? Óbvio, essas duas quedinhas que nós tivemos aí depois de uma alta pesada que saiu de 2,75 para 3,29, ainda se mantém esse canal de alta, mas tem que ficar de olho aí em relação dela não perder essas 3 pratas. Fechado, campeão? Vamos falar de Cyrela aqui, a solicitação do grande Rodrigão. Cyrela, o seguinte, 22,15, o ativo aguentou o tranco depois de divulgar bons números aí e precisa passar da média de 8 períodos que está em 22,60. Ela chegou a 22,60 e não conseguiu ter força para romper ontem. Conseguiu romper hoje, vai para onde? 22,70. Que é onde tem o Fibonacci para travar o meio de campo dela ali. Passou de 22,70, caminha aí sim. 23,10, depois R$23,45, 23,50. Aí fica bacana. Depois de romper essa região, 24,65 seria o grande objetivo. Teria caminho ainda para 24, 24,20. Parte de suporte, perdeu R$22, volta para a região de 21,70, 21,80, depois 21,50 e no cenário mais down, mais deprê da Cyrela, pode voltar a R$21,13 na média de 20 períodos. Falando de Petrobras, depois a gente vai falar de Elet na crista da onda hoje também, com essas informações. Petrobras, R$ 27,83. Grande Arthur, nada, conte com a gente aí, campeão. Eu fico grato pela participação aí. Petrobras, a gente tem aí o espaço em R$ 27,83 de suporte que ela fechou. Abaixo disso, R$ 27,60, que é onde está a média de 20. Vamos ver se segura a onda nessa região. Segurou o tranco nessa marca? Beleza. Perdeu 27,65, o ativo pode voltar aí a 27,30, depois até os R$ 27,05, R$ 27,00. E com relação a resistências, a gente tem aí a parte de acima da região de 28, 28,5, a gente pode ter um fluxo aí para R$ 28,30, que foi aí a máxima praticamente de ontem, e depois R$ 28,50, R$ 28,70. Fechado? Vamos falar aqui do outro ativo, Rent 3, faltando 5 minutinhos para abrir os nossos trabalhos do dia de hoje. Rent 3 localiza o papel, fechou a R$ 43,00, depois de 3 dias de queda, conseguiu dar uma respirada, nem precisou tocar na média de 20, que estava ali em 41,41. Ela fez mínimo ontem em 41,71, já respirou ontem. E aí abriu a 42, fez mínimo em 41,95, foi para 43,12, já tentando romper aí, fechando bem até, com relação à média de 8, estava em 42,95. E, Rodrigo, passou de 43, a gente tem espaço para 43,50, 43,60, depois 44,20. Com relação a suporte, na perda de 42,60, o papel pode voltar aí a 42,10 e depois 41,60 na média de 20 novamente. Fechado, meu querido? Mas está querendo recuperar e ganhar fôlego novamente esse ativo. Galera, eram esses detalhes para trazer para vocês, eram essas informações, espero que eles auxiliem bastante. Grandíssimo abraço a todos, essa é minha digníssima cachorrinha dando um bom dia para todos vocês, um grande abraço, grandes saudações, bons trades. Rodrigão, é hoje, hein? Vamos lá, hein, meu camarada, saudações, hein? E amanhã a gente se fala, pessoal, tudo de bom para vocês e aquela nossa tradicional despedida. Tchau!